Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar o desempenho de um programa que está prestes a completar 10 anos, o Bolsa Família. Seu desempenho como capacidade de transferir renda e de combater a miséria extrema. E também os seus novos instrumentais recebidos a partir do surgimento do programa Brasil Carinhoso. Quem está aqui conosco para examinar essa questão é Letícia Bartolo. Ela é secretária adjunta da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a quem dou as boas-vindas. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Beto. 10 anos. Quando surgiu, quase 10, né? O programa Bolsa Família foi certíssimo, havia um debate intenso na academia e fora dela, até internacionalmente, se ele não seria dotado de uma dose excessiva de assistencialismo, se ele seria efetivo. Com quase 10 anos de experiência prática, o que você pode nos dizer a respeito disso? Beto, é isso, né? Em outubro, o programa completa seus 10 anos, atendendo a 13,9 milhões de famílias brasileiras. Enfim, se constituiu como o maior programa da proteção social brasileira não contributiva. E eu acho que a gente podia ficar todo esse programa que nós temos falando em mitos desfeitos. Havia alguns mitos que nós, à época, já sabíamos que eram mitos, tão somente, mas que faziam parte da cultura, da formação histórica brasileira, da trajetória brasileira de proteção social. E houve alguns efeitos, inclusive, não esperados. Mas, enfim, críticas muito postas à época, né? Primeiro, o chamado efeito preguiça. Diziam que se nós transferíssemos renda às famílias mais pobres, nós diminuiríamos a busca por trabalho, por emprego da população mais pobre. Bem, um completo equívoco, né? Na verdade, a maior parte das pessoas atendidas pelo Bolsa Família se compõe de crianças que não estão na idade de trabalhar e não devem fazê-lo, precisam estudar, precisam brincar. Mas os adultos, como faziam antes do programa, seguem buscando emprego e trabalhando. E agora se engajam mais, a economia melhorou. Mas aquele mito do efeito preguiça, de fato, que já sabíamos por experiências internacionais que não se concretizava, que não existia, aqui também comprovou sua não existência. Né? Até outra porque coisa. O contingente lançado pelo programa Bolsa Família, pelas crianças, né, está mais liberado para praticar ou o trabalho formal, que cresceu bastante, ou formas não formais de trabalho. Né? Não, exatamente, né? E temos que considerar que é isso, atendemos boa parte de crianças e adolescentes que de fato não estão em idade de trabalhar. Outro mito que se punha à época, e por vezes nós ainda ouvimos falar na mídia, você deve ouvir, enfim, os telespectadores também, por diversas vezes, é a história do aumento da fecundidade, que em geral as pessoas chamam de aumento da natalidade, né? O próprio conceito é equivocado, mas o que elas querem dizer é que se você transfere um benefício por filho, as mulheres pobres vão ter mais filho, que é algo absolutamente irracional que você joga em cima das famílias pobres, né? Na verdade, você está intuindo, assumindo, ainda que do ponto de vista subjetivo, que as mães mais pobres não têm a mesma capacidade racional das mães mais ricas. Né? E isso em nenhum país do mundo onde há programas de transferência de renda condicionada, isso se pôs, quer dizer, nunca houve um aumento do número de filhos tidos por mulher. Pelo contrário, o que a gente observou nas avaliações de impacto do Bolsa Família, que é um programa avaliado durante esses 10 anos, é que as mulheres beneficiárias do Bolsa Família conquistaram mais autonomia no espaço doméstico a partir da transferência de renda e, inclusive, passaram a usar mais métodos anticoncepcionais. Qual a leitura que a gente faz disso, né? Uma maior autonomia, inclusive, sobre seu próprio corpo, certo? Exercendo mais seus direitos reprodutivos, o que é também uma outra boa conquista do programa. Recentemente, uma revista de alto poder aquisitivo fez uma pesquisa, uma reportagem, relatando uma pesquisa, né, sobre mulheres que são alcançadas pelo Bolsa Família na região mais pobre do Nordeste, Piauí, e se viu o efeito até de compra, não só de alimentos para seus filhos, né, como de autonomia frente aos maridos que praticavam violência doméstica. Né? Há pesquisas, vocês possuem pesquisas comprovando esses aspectos de mudanças culturais, das relações de família,
junto ao Bolsa Família? Veja, nós temos essa questão de gênero, né? A dimensão de gênero está presente nas duas avaliações de impacto do Bolsa Família e tem estudos qualitativos também, estudos de caso, e todos caminham para essa mesma conclusão, para o aumento da autonomia feminina no espaço doméstico, que é o direito sobre seu corpo, é um direito que a maior parte das mulheres brasileiras já conquistou aí há algumas décadas, né? Direito à própria cidadania, circular mais nos espaços públicos. Isso não se verificou só no Brasil, não. No México também as pesquisas que foram feitas com o programa de transferência condicionada desse país identificaram o mesmo fenômeno. Uhum. Nós temos um elemento que é importante, porque durante um certo tempo, alguns segmentos da mídia fizeram matérias mostrando problemas na operação, né? E aí tem um instrumento que vocês possuem lá, que é o cadastro único, e através dele foram aperfeiçoados, né, mecanismos para que não houvessem nem desvios, nem, enfim, coisas dessa natureza. Você poderia dizer que o cadastro único já alcançou um grau de segurança, digamos, adequação para operar de forma positiva o Bolsa Família? Olha, eu posso afirmar isso sem nenhum grau de dúvida. Se você acompanhar, quem se dispõe a acompanhar a trajetória do Cadastro Único, do programa Bolsa Família, desde o lançamento, o Cadastro Único é de 2001, o Bolsa Família de 2003, mas eles cresceram juntos. Verifica um aumento da qualidade do Cadastro Único, sem dúvida. Nós trocamos o sistema, nós fizemos toda uma revisão de formulário na última década e mudamos o sistema em fins de 2010, implantamos o novo sistema em 2011, que é um sistema online, hoje operado por 98% dos municípios brasileiros. Os outros 2 ainda estão no sistema que não é online por dificuldades de conexão à internet. Dificuldades essas que nós também tratamos, tá, junto aos municípios. Nós identificamos grupos específicos de população, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, população em situação de rua. Temos um formulário de cadastramento muito próximo às pesquisas do IBGE, de maneira que a gente pode avaliar a qualidade comparando com essas pesquisas. Temos um treinamento para cada entrevistador do Cadastro Único do país. As pessoas não têm noção de que cada entrevista feita para coletar as informações das famílias pobres é feita por um entrevistador que passou por um processo de 40 horas de formação. Ele aprendeu todos os conceitos que estão ali naquele formulário, ele aprendeu como abordar uma família, como coletar essas informações, aprendeu a orientar essa família que ela tem que atualizar seus dados a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos no máximo. Né? A regra é, sempre que houver mudança na composição familiar, nos rendimentos, no engajamento no mercado de trabalho, ou mudança de endereço, ou no máximo a cada 2 anos. E tem um processo de muita qualificação da entrada do dado, que é condição sine qua non para que o dado chegue bom aqui na base de dados que tem 25 milhões de famílias brasileiras cadastradas. E há um outro processo, digamos a posteriori, que é o de avaliar a fidedignidade dos dados cadastrais por meio do que a gente chama de auditoria nos dados cadastrais, que são feitas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Como? O governo federal tem diversos registros administrativos, né? Com informações diversas sobre cada cidadão brasileiro. Cruzando as informações de um registro com outro, a gente pode identificar indícios de irregularidades. Cruzando com o quê, por exemplo? Com o cadastro da Previdência, com o cadastro Cruzando com o cadastro da Previdência, com o cadastro de óbitos. Porque o mais alto mais amplo seria o da Previdência. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, que traz benefícios e contribuições à Previdência. Todas essas 13,9 milhões de famílias são entrevistadas? Todas as 25 milhões de famílias que estão no 13 cadastro sejam, único. Isso. Recebam os benefícios. Então, como funciona? O cadastro é mais amplo. O cadastro ações da população mais vulnerável brasileira, que é entendida como aquela com renda mensal per capita familiar de até meio salário mínimo, assim, indexado. Então, ele é um mapa da população mais vulnerável. 18 programas federais usam o cadastro único para selecionar ou acompanhar os beneficiários. O Bolsa Família é o principal deles. Com suas regras, o Bolsa Família atende aquelas famílias com renda per capita mensal de até R$ 140, certo? E cada programa vai até o Cadastro Único e utiliza as informações do Cadastro Único para gerenciar os seus beneficiários, enfim, os pagamentos ou os serviços. Uma coisa que eu gostaria de perguntar também é sobre os novos mecanismos, né? Porque com a chegada do programa Brasil Carinhoso, a presidenta Dilma reforçou, ampliou, né,
o grau de alcance do programa Bolsa Família, inclusive pelo número de crianças atendidas e também para o atendimento a adolescentes, né? Jovens, adolescentes. Quais foram os critérios que levaram a essa decisão? Bem, só resgatando um pouquinho, para a gente compreender que o advento do Brasil Sem Miséria, então ele vem num contexto de possibilidade de concretude. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha uma tecnologia social ali, que era o cadastro único, eu tinha um programa Bolsa Família já consolidado, avaliado, e o que foi interessante no Brasil Sem Miséria é que ele fez o próprio Bolsa Família, que alguns já consideravam um programa consolidado, apesar de recente, de novo, né, programa jovem, se reinventar. Pela constatação terrível de que a miséria no Brasil atingia com mais pungência as crianças. E atingia, portanto, os seres humanos na fase de formação da sua capacidade cognitiva. Mas as pesquisas até então não detectavam isso, as anteriormente feitas? As pesquisas já detectavam isso. É mais uma questão de trajetória, né, de avanço. Então, primeiro nós precisávamos diminuir aquela pobreza tão intensa que se alastrava aí por boa parte da população, quando surge o Bolsa Família. E aí fomos galgando espaço e construindo novos benefícios. No fim de 2008, 2009, a gente criou o benefício variável vinculado ao adolescente, né, que hoje paga R$ 38 para os adolescentes de 16, 17 anos, até a instituição do Brasil Carinhoso, que se opera no benefício de superação da extrema pobreza, né? Que hoje faz com que nenhuma família beneficiária do Bolsa Família com crianças ou adolescentes entre 0 e 15 anos esteja na situação de extrema pobreza. Mas teria havido uma relutância em abranger também esses outros universos da pobreza extrema no Brasil, que nós sabemos que é enorme e ainda há, né? Ou teria sido apenas o grau de amadurecimento que foi alcançado ao longo da experiência do Brasil, do Bolsa Família, que permitiu estender para maior número de crianças atendidas, já sem a dúvida do efeito do mito fecundidade, o mito natalidade, né? Já teria sido vencido esse mito, né? E da questão da juventude também. Como é que foi esse processo de tomada de decisões? É um processo de amadurecimento, sem dúvida. Amadurecimento. Sim, não de forma nenhuma um processo calcado em preconceito, mas sim construído com base no amadurecimento. Então, veja, nós, na verdade, em realidade, não aumentamos o número de crianças beneficiadas pelo programa com o Brasil Carinhoso. O que nós fizemos foi inovar no Bolsa Família, trazendo ao programa um novo tipo de benefício, que é um benefício que faz com que todas as famílias que se mantenham em situação de miséria, mesmo já estando recebendo os outros benefícios do Bolsa Família, então o benefício de superação da extrema pobreza, ele vem e complementa a renda para que cada pessoa tenha uma renda superior a R$ 70 por mês, que é a linha de extrema pobreza. Daquela família. Cada pessoa da família. Né? Então, as famílias hoje atendidas com este benefício, elas recebem um benefício médio de cerca de R$ 237 reais por mês. Veja que também não é muito, né? O benefício do Bolsa Família para as 13,9 milhões de famílias está em cerca de R$ 144 reais. E para as famílias que também recebem o Brasil Carinhoso, cerca de R$ 237 reais. Vamos falar um pouco de um lado que talvez fique um pouco escondido, né? Que é o aspecto da logística, porque para distribuir essa renda, né, efetuar os pagamentos, os cartões que a Caixa Econômica vai distribuir, vai receber e pagar, ao lado disso nós temos uma coisa vertiginosa e importantíssima, que é o volume de alimentos distribuídos, né, porque nós sabemos que aumentou muito o consumo de alimentos pelas famílias mais pobres no Brasil, alcançadas também pelo Bolsa Família e agora pelo Brasil Carinhoso. Fala-se, inclusive, que muitas das filas das fábricas de caminhões estão relacionadas a isso. Porque uma frota enorme, ter essa distribuição, 50 e tantas milhões de pessoas, né? Imaginemos aí 50 e tantos milhões de quilos de comida dia distribuído por esse espaço. O que você pode nos dizer sobre essa logística toda?
Bem, tem dois aspectos mencionados. Um, a logística de pagamento e a outra, a logística de consumo dessas famílias, né? E aí, Beto, infelizmente, eu posso lhe dizer pouco a respeito, a não ser me alegrar muito pelo fato dessas pessoas estarem comendo. Dizem que o Bolsa Família foi um dos principais responsáveis por atenuar os efeitos maléficos dessa última seca, né, vivida no Brasil. E assim, enfim, tem sido em toda a tem dinamizado muito o mercado interno, certo? Também com o Bolsa Família, porque a transferência de renda para as famílias mais pobres, ela, enfim, vai direto para o consumo, né? Claro. Basicamente, nenhuma família pobre tem condições de fazer poupança com essa renda, ainda que a gente também trabalhe na linha de educação financeira, de inclusão bancária, enfim, todo esse dinheiro vai para o consumo. Uhum. Poupa só a vida, o que é fundamental, Poupa, né? É o mais importante que a pessoa tem. Mas relacionado a isso, há um aspecto da autoestima, né? Essas pessoas passaram a superar a invisibilidade, né? Isso. Já entram num armazém, numa Caixa Econômica Federal. Há pesquisas indicando mudanças de comportamento a partir disso, porque antes eram excluídos completamente. E você sabe que ainda temos dificuldades em algumas regiões nessa aceitação do trânsito, que em tese é livre, mas acaba não sendo livre. Mais pobre poder ir à lojinha, a pessoa mais pobre ir à agência. Eu não tenho pesquisas a esse respeito, mas eu tenho relatos de beneficiários a esse respeito. E alguns beneficiários mencionam a dificuldade que tinham, e alguns ainda têm, de frequentar esses ambientes. Por exemplo, uma instalação bancária. Veja, nós operamos em correspondentes bancários por meio da Caixa Econômica Federal e em todas as agências da Caixa, lotéricas e correspondentes bancários, né? Possivelmente, creio eu, muitos bancários não são formados para atender a população mais pobre. E é isso. Qual a nossa preocupação agora? É trabalhar também na educação financeira das famílias. Para que, agora, percebido que essas famílias compõem um público interessante para o próprio sistema bancário, a nossa preocupação também é protegê-la de abusos. É que elas sejam incluídas no sistema bancário, mas sabendo muito bem sobre seus direitos, o que serviços estão adquirindo. Outra linha de atuação nossa, né? Agora, ainda voltando ao tema que tu falavas, né, a questão dos alimentos. Tem que lembrar que o Brasil Sem Miséria também vem aí com a atividade de distribuição de sementes, né, de inclusão produtiva rural, inclusão produtiva urbana, acesso a serviços, e tudo isso vem acoplado ao Bolsa Família. Porque todo o Brasil Sem Miséria identifica as pessoas por meio do cadastro único. Então, o que é interessante no fenômeno do Brasil Sem Miséria no contexto atual é, basicamente, todo o governo federal se debruçando sobre os mais pobres, atendendo as mesmas famílias com distintas iniciativas. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso programa Cidadania de hoje. Queria agradecer a presença da Letícia Bartolo por ter estado aqui conosco, nos esclarecendo uma série de temas desse programa, sobre esse programa que vai completar 10 anos em outubro, não é isso? Isso. Muito obrigado, então, Letícia. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas daqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até a próxima Cidadania. Tchau.